Boa noite, pessoal, tudo bom? Esse é apresentar meu trabalho aqui, análise de propriedades mecânicas, características micrográficas e produtos fabricados a partir de manufatura aditiva, né? Trabalho para conclusão de curso, né? Eu, no Leonardo Dias Oliveira. Então, falando um pouco, né, sobre meu trabalho, né? Então, a Crescendo a Indústria 4.0 tem como objetivo, né, otimizar o processo, trazer tecnologias e agilidade na fabricação, trazendo recursos para redução de custos, né? Trazendo novas tecnologias, novos materiais, né? É, reduzindo o impacto ambiental e reduzindo o tempo de fabricação também. Então, pensando nisso, né, a manufatura aditiva entra, né, na indústria 4.0, né? Então, a manufatura é conhecida como a impressão 3D, né? Cada vez mais emerge, né, na indústria, né? Devido à sua versatilidade e sua eficiência. Ou seja, né, produz mais rápido, tem menos processos a ser fabricado, né? Não precisa de vários processos. Então, um exemplo de manufatura subtrativa, manufatura subtrativa, né, subtrativa, ela precisa, né, de um processo de forjamento, né? Muitas das vezes ele precisa, né, ele é feito sob fundição, então precisa ser usinado. Na manufatura aditiva não existe isso, então o material já sai acabado, né? Sai pronto para comércio. Sem contar que não possui, né, nenhum tipo de desperdício. Então tudo pode ser reutilizado na manufatura aditiva. Já na subtrativa não, né? O material às vezes pode até ser reciclável, mas na usinagem mesmo que o produto passa por óleo, né, lubrificantes, né? Então ele acaba não podendo ser reutilizado. E a manufatura aditiva, né, teve como seu conceito, né, pioneiro, né, em 1981, né? Então, a partir de lá cá, né, Hideo Kodama, né, começou com esse processo e depois, né, da manufatura aditiva de polímeros. Hoje em dia a gente existe manufatura de concreto, manufatura de metais, né? Então, são várias áreas, né, que a manufatura aditiva entra hoje. O objetivo geral, né, consiste em explicitar a impressão 3D com parâmetros para impressão, né, analisando propriedades mecânicas e características micrográficas de produtos fabricados através da manufatura. Estudar as características operacionais da máquina da manufatura aditiva, definir uma geometria de peça, né, a ser fabricada, desenhar as peças em software, parametrizar uma matriz experimental e condições de fabricação, fabricar as peças em si, realizar ensaios de tração e inspecionar micrograficamente as peças, né? Esse é o nosso objetivo específico, né? Falando um pouco do referencial teórico, né? Polímeros, né? São muito usados, né? Há muitos séculos. É, a gente pode conceituar como polímero, né? O couro, né? O algodão, a lã, a celulose, e a borracha, né? A borracha de seringueiras, né? Como polímeros naturais. É, o nosso objetivo, né, é usar o polímero sintetizado, né? Como podemos ver, né, na imagem, né, existem classificação de 7 polímeros, né, sintetizados, né? Os mais comuns usados, digamos assim. Então, o primeiro é o polietileno teraftalado, né? A segunda classe é o polietileno de alta densidade. A terceira classe, né, é o policloreto de vinila, né? Muito comumente usado em materiais para construção civil, né? Os vulgos PVC. O polietileno de baixa densidade, sacolas e embalagens flexíveis. O polipropileno, o poliestireno e outros, né? Que a gente é onde se encaixa o nosso material, né? O ABS, né, que a gente quer utilizar na nossa impressão é feito de peças técnicas e plásticos industriais, então ela se classifica na classe outros. Falando um pouco sobre o nosso referencial teórico sobre máquinas, né, de manufatura aditiva, né, máquina, né, ela trabalha em 3 eixos, né, eixos X, Y e Z, né, onde X, Y, né, tá o bocal, né, o bocal de dispersão do material, né? Esse bocal é alimentado, né, por 2 ou 1 carretéis, né, que são tracionados através de engrenagens giratórias, né? E dentro desse cabeçote extrusor existe um elemento de aquecimento, onde o polímero é aquecido e depositado camada por camada, né, até a posição final.
Algumas máquinas, né, não possuem dois bicos extrusores, né, possuem somente um bico, né. Ou qual que é a diferença? Quando se tem dois bicos extrusores, né, um é para construção de suportes e outro para construção da peça. E impressoras que só tem um bico, ela acaba fazendo a função duas vezes. A única diferença é que às vezes tem que dar mais um acabamento na onde estava o suporte. O eixo, né, Z, né, onde fica a nossa base, é onde a peça em si é construída, né? Então essa base ela também é aquecida e ela chega em torno de 135 graus Celsius. Passando um pouco sobre parametrização, né? Toda peça para ser fabricada ela precisa de um modelo virtual 3D, né? Geralmente fabricado em CAD ou SolidWorks. Então, pode ser da mais peça mais simples da peça mais complexa, né? Não tem limitação, né, para a construção dessas peças, né? Então, você pode construir uma peça complexa como você pode construir uma peça simples. Isso depende do teu projeto, depende de como você vai querer esse teu projeto. Então, a partir do desenho, né, você passa para um software, né, um outro software, que é um software fatiador, que a gente chama, que é onde esse software, né, faz a deposição do material, ou seja, né, esse software que vai determinar, né, a espessura da camada, vai determinar se vai precisar de suportes ou não, vai determinar a temperatura de trabalho, tanto da mesa como do bico extrusor, do cabeçote no extrusor, vai determinar o ângulo que essa peça vai ser fabricada, se é 45, 90 ou 0 graus, vai determinar a densidade do material também, né, de 0 a 100. Então, a gente tem essa limitação, esse, esse parâmetro que podemos variar também, né, que é a densidade, né. Então, um de 0 é somente contornos da peça e 100% é uma peça totalmente maciça. Então, após, né, todo esse processo de fatiamento, né, que a gente chama, né, esse arquivo é convertido em STL e ele é mandado para a impressora, onde a impressora vai fazer todo o processo de impressão, né? Então, dependendo muito do como você tem a densidade e a da complexidade, é o tempo de impressão. Então, após esse tempo de impressão, o objeto tem físico. Alguns precisam passar por processo de cura, né, e outros não. Pouco sobre os efeitos em manufatura aditiva, né? Tem alguns efeitos, né, característicos da manufatura aditiva, né? Esse daqui é um deles, onde o falta de polímero, né, na camada é ocasionado por quebra de polímero, quebra entupimentos, ou o polímero às vezes pode estar enroscando, né? Ou então, para a gente acabar com esse defeito, né, sempre é bom olhar o polímero, né, como ele tá, ver se o extrusor não tem restos de materiais, né, verificar sempre, né, as condições do bico, né, para que não ocorram entupimentos e as condições de temperatura. Outro defeito característico em manufatura aditiva é a falta de aderência da primeira camada. Essa falta de aderência é muito importante, né? Ter essa aderência completa, pois sem essa aderência completa, né, não, a peça pode não ter as formas desejadas, ou seja, né, então você não vai conseguir ter a peça, né, conforme você desenhou. Então acaba que se perdendo todo esse tempo, material que foi depositado. Outra, né, característica, né, de defeito é a porosidade, né, muito comum em manufatura aditiva de metais, né, onde que o que são porosidades, né, são bolhas de ares, né, acumulada no material, né, sendo um acumulador de tensão e causando, né, defeito e acaba prejudicando a propriedade mecânica do material. Como podemos evitar esse tipo de porosidade, né? Ela, na verdade, é causada por impurezas, né, no filamento ou onde ele vai ser aplicado. É que também causado pela falta de ambiente controlado, né, câmeras abertas. Então, para mitigar isso, né, é sempre bom manter, né, o sempre limpo, sempre o gabinete fechado, né, e ter o controle, né, correto da deposição, né, na velocidade e, e temperatura da deposição. Falando um pouco sobre ensaios de tração, a gente tem ensaios de tração, né, a máquina de ensaios de tração, né, onde ele tem uma base móvel, outra fixa, né, onde onde o corpo de prova é preso por garras, né, e é colocado um extensômetro no corpo de provas, né.
para medir o tanto que ele vai se estender, né? Então, a gente, né, falando aqui um pouco sobre o corpo de prova. Então, tem um corpo de prova aqui, né, padrão, né, que tem um comprimento de seção reduzido de 60 milímetros e um comprimento de seção reduzir útil, né, comprimento útil de 50 milímetros, né? E seu diâmetro de 12,8 milímetros. É, onde a gente mede, né, é no comprimento útil, né? Então, tem 50 milímetros, a gente vai medir ali o quanto que ele teve de extensão, né? Então, se ele teve extensão de 5, 10, 15 milímetros, é medido através desse extensômetro. Falando um pouco da curva tensão-deformação, na curva tensão-deformação a gente tem é, o polímero, né, não só o polímero, mas qualquer tipo de unidade de tração, né, ele tem uma curva, uma linha linear, né, onde essa linha, se é essa linha linear, é a zona elástica, né, onde o material é tensionado até um certo ponto e após retirar essa carga, ele acaba voltando às suas formas originais. Conforme esse vai aplicando mais a carga, ele começa a fazer a curva, né? No momento que ele inicia a curva, ele está passando pela zona limite, né? Zona limite de escoamento, né? O que que é esse limite de escoamento? Ele está passando da zona elástica para a zona plástica. Então ele já não volta à sua forma original. Então ele já começa a ter uma curva, né? Uma curva, uma curva. Então essa curva chega até o ponto M, né? Que é o limite de resistência à tração, né? Até próximo esse ponto M, né? Ele sofre uma extensão linear, né? Então ele não tem, né, deformação, né, diferentes, né? Então ele é linear essa deformação e após a hora que você chega nesse limite de resistência à tração, ele começa um empescoçamento, né? Um concentrador de tensão. Então após esse limite, né, de resistência à tração, né, o empescoçamento começa a crescer, né, até chegar à sua fratura. Falando um pouco sobre trações em polímero, né, um ensaio de tração em polímero, né, um exemplo, né, básico para entender, né, como que funciona um ensaio de tração em polímero, né, como os metais, né, frágeis, né, não possuem, né, a zona plástica, somente a zona elástica. Então, no momento que ele começa a passar para o limite de escoamento lá, ele acaba rompendo, né, não tendo a zona plástica. E o plástico ioductil, né, o nome já próprio já fala, né, ele tem um limite de elasticidade. Após esse limite de elasticidade, ele passa, né, e já começa o seu limite de plasticidade. Então, alguns polímeros, né, esticam até romper, né, ficam bem compridos, né. Algumas máquinas nem conseguem medir, né, o tanto que ele teve de extensão, pelo fato dele esticar muito, né. E falando um pouco sobre os elastômeros, né, os elastômeros não são nada mais do que, né, borrachas, né, que não possuem zona plástica, então eles só possuem zonas elásticas. Então ele estica, 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 né? E a hora que ele arrebenta, ele volta ao seu tamanho original, né? Não original, né? Mas se você colocar ele, né, lado a lado, então eles vão ter a mesma medida. Então é, é um pouco, né, sobre os elastômeros. Falando um pouco da metodologia, né, como vai se suceder, né, nosso trabalho, né, então, para a gente analisar, né, as propriedades mecânicas, né, primeiro a gente vai estudar as características operacionais da máquina de manufatura aditiva, ou seja, ver as limitações que a nossa máquina, né, da Unifateb tem, ver se ela atende, né, a todos os requisitos que a norma, né, que a gente vai falar da norma mais para frente ali, se ela atende os requisitos que a norma exige, né? Ver se ela consegue fazer a impressão do jeito que a gente deseja, ver se ela consegue variar parâmetros de temperatura, que é o que a gente deseja também, ver se as densidades, se ela consegue alterar vários tipos de densidades com várias posições de posição. Então, após a gente entender a máquina, a gente vai passar por uma definição de geometria de peça a ser fabricada. Depois, né, dessa definição, né, a gente vai usar a norma STM, né, D638, né, traço 10, e a ISO 2527. Então, a gente vai ver qual norma, né, essas normas falam sobre ensaios de tração em corpos de provas de plásticos ou polímeros, né. Então, a gente vai ver qual norma mais se enquadra no nosso cenário para ver para ver qual que a gente vai usar. E depois, né, que definido, né, então a gente vai passar para desenhar nossas peças em software, né, a gente vai desenhar em CAD, né,
em CAD não, em SolidWorks. Então, após o desenho dos corpos de prova, a gente vai parametrizar uma matriz instrumental e as condições de fabricação. Então, a gente vai parametrizar vários, né, vários parâmetros, não somente um, né, para várias condições. E então, após esses parâmetros, a gente vai passar para a fabricação das peças. Então, fabricando as peças, é, depois de fabricar as peças e prontas, a gente vai passar para realizar ensaios de tração, né? A gente vai ter que ir para outra universidade para poder fazer esses ensaios de tração, mas, né, vai ser feito, né, em todo, né, seguindo um parâmetro, seguindo a norma, né, que a norma diz para a gente, né, como seguir esses ensaios de tração e inspecionar micrograficamente as peças, né, um ensaio óptico, na verdade, né, das peças, ver as composições, né, ver como se comportou esse material, né, durante o ensaio de tração, né, então a gente vai fazer essa inspeção e relacionar resultados, né, então pegar nossos resultados com resultados de, de, de outros pesquisadores, né, para uma futura pesquisa, né, e para entender, né, também, né, quem quiser buscar no futuro ter um conhecimento a mais, né, de como pode se suceder, né, como as propriedades mecânicas, né, se comportam. É isso, meu trabalho, né, que são um pouco das nossas referências, né, de onde a gente retirou. Até mais, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.